Infelizmente, a faculdade tem passado por situações financeiras que têm afetado não só a vida dos professores, os quais admiro, por estar se mantendo em sala de aula, incentivando ainda assim os alunos a se manterem também assistindo às aulas. Esses problemas com certeza têm afetado o dia a dia do aluno, porque tem limitado o acesso a certas práticas da própria aula, em artes plásticas e cênicas, por conta da estrutura, que não está recebendo melhorias na parte física. Penso que algumas disciplinas estão sendo evitadas nesse semestre por falta de professores que queiram trabalhar diante das dificuldades financeiras. Acho que há uma tensão muito grande também por parte dos profissionais que estão à frente. A gente percebe isso desde a direção, a coordenadoria, o próprio Schmidt, que está cuidando dessa parte de fiscalização dentro da faculdade. Isso é percebido. Eu percebo essa tensão. Acho que muito mais a questão também se vai para frente ou não. Acho que isso incomoda um pouco e às vezes tira um pouquinho do ânimo de alguns alunos. Eu mesma já fiquei balançada em algumas circunstâncias, mas preferi acreditar que pode melhorar, alguma coisa pode acontecer. Eu acho impossível que a Dulcina seja tirada desse contexto de referência dentro das artes. Esperança é a última que morre. Bom, a Fundação Brasileira de Teatro existe desde a década de 50 no Rio de Janeiro, quando a atriz Dulcina de Moraes, que é considerada por muitos a atriz mais importante do século XX no Brasil, a história dela praticamente se confunde com o teatro brasileiro, ela criou esta fundação no Rio de Janeiro, onde ela institui o primeiro curso superior, legalizando a profissão de ator e de atriz e criando um curso superior. Ela vem para Brasília por razões místicas e também por um convite feito pelo Darcy Ribeiro e por outras autoridades e vende tudo, se desfaz de tudo que ela tinha no Rio de Janeiro e constrói aqui em Brasília, no centro da capital federal, essa Faculdade de Artes. Ela conseguiu esse espaço e, a partir de muita dificuldade, planejou um tipo de escola onde o aluno teria um contato sempre constante com o teatro. E esse contato constante com o teatro seria não só com oficinas, mas com uma preparação em função do que ela chamava de mestre, que era constante Stanislavski. Ela preparava a gente nesse sentido, de você ter uma visão geral do ator. O ator memorizar o texto antes de começar o trabalho. A alimentação, nós tínhamos não tomar chocolate antes de entrar em cena, porque prende a glote, não usar refrigerante com gás, porque você podia arrotar em cena, e detalhes pequenos que ela utilizou na companhia dela e andava no Brasil todo. Naquela época a faculdade vibrava com o número de alunos, como o CONIC também vibrava com tudo cultural que acontecia nesse lugar. Toda aquela alegria mesmo, coisa incrível. Sabe? Incrível. Os professores, o subsolo funcionando, as reuniões, as apresentações de até artistas globais mesmo, que vinham com frequência apresentar aqui na faculdade, no teatro, no caso. E todo esse contato de extrema arte. Um curso efervescente, que formou gerações e gerações de atores importantes que saíram de Brasília e hoje estão aí no cenário nacional. E também, fora os antigos, os que conviveram com Dulcina na época da fundação, como a própria Fernanda Montenegro, a Tônia Carreiro, Paulo Otran, que também fazia parte do Conselho Curador da faculdade, e outros de outras gerações que se formaram em Brasília, que saíram daqui, que continuam e permanecem aqui. Eu me formei aqui nos anos 80, que foi de 86 a 89. Conheci a Dulcina pessoalmente. Consegui conviver com ela, assistir aulas com ela, tive aulas com a Dulcina, mulher extraordinária, visionária, cheia de ideais, uma amante do que fazia, não só uma atriz no sentido egóico da palavra, mas sim uma pessoa que se importava também com a educação. E para mim essa faculdade tem uma importância fundamental na cultura brasiliense, na cultura brasileira. Ela não se concentra só na importância do quadrilátero Brasília,
Mas ela tem uma afirmação nacional, porque as pessoas conhecem a história da Ducina. Eu vejo a faculdade como sendo um grande espaço contemplador dessas artes. E é de suma importância que a gente mantenha a faculdade. A Faculdade de Artes, depois que a Dulcina faleceu, começou a enfrentar uma série de problemas. Aliás, enquanto ela estava viva, porque a Dulcina, ela nunca foi uma administradora, nunca cuidou da parte financeira. Então, ela foi cercada de muitos interesseiros, muitos abutres, que transformaram essa fundação, em algum momento, até em uma lavanderia, lavagem de dinheiro mesmo braba. Começaram a acontecer alguns problemas, né, decorrentes da administração da época. E começaram alguns atrasos nos salários e coisas do tipo. E as crises começaram a se suceder e durante um tempo realmente os pagos foram suspensos. Foi quase um colapso que se viveu aqui dentro, que chegou um momento que não tínhamos energia no prédio para poder dar aula. Íamos nos ateliês, nos reuníamos num bar a tomar um café, ou íamos aqui em frente na mesma praça e discutíamos os temas. Alguns professores traziam um geradorzinho para poder ter energia, ou mesmo na luz do celular, mas as aulas não foram suspensas nunca. Mais fundo do poço do que nós atingimos, eu acho que é impossível, né? Obviamente que hoje, pela demanda capitalista e um monte de outros fatores, as pessoas não estão tão interessadas em ter uma formação superior em artes, seja ela visuais, ou de música, ou de artes cênicas. Então, acho que é um problema que o Brasil inteiro enfrenta. E a questão da arte ter dificuldade de se mover no nosso país não é algo também novo, não. Isso é uma constante. E o que dói é falar, cara, como o ser humano chega a um ponto, né, assim, a degradar tanto um lugar desse. São as escolhas mesmo, as escolhas de cada ser humano, dos caminhos, do que fazer, do que seguir. Isso realmente me dói pra caramba, porque isso aqui era pra ser o maior centro cultural de Brasília, bombando. Era pra estar a gente estudando, pesquisando, é isso que eu gostaria, né? Agora, as escolhas foram erradas. O caminho que fizeram até aqui foi horrível, foi péssimo. Em 2012, eu e alguns alunos e, enfim, funcionários, professores, tínhamos uma amiga que ela era advogada, e aí a gente tinha toda essa história, a faculdade vai fechar, não vai, tinha esse mito que assombrava a gente. E aí essa amiga nossa, que é advogada, falou, gente, a gente tem que fazer uma denúncia ao Ministério Público e pedir uma intervenção. É a única forma da gente entender qual é a realidade disso daqui, o que está acontecendo. Nós somos nomeados pelo juiz da 7ª Vara no processo de intervenção aqui na faculdade, na Fundação Brasileira de Teatro, que é a mantenedora da Faculdade de Arte Dulcina de Moraes, por solicitação do Ministério Público, que culminou num processo de um abaixo-assinado feito pelos alunos e professores à época, reclamando que não estavam, embora pagassem, não estavam sendo, os recursos não estavam sendo transferidos para os professores, etc., e uma série de dívidas. O juiz, então, aceitou o pedido do Ministério Público e afastou os então, administradores. Nós vamos para cá com o intuito, com a missão de recuperar, primeiro avaliar a viabilidade financeira dessa fundação e, se for possível, definir um plano de negócios, um plano de trabalho. Nós fizemos isso para os próximos 5 anos. Está hoje nos autos do processo o plano. E a ideia é ver dessa viabilidade quais os caminhos para recuperar a fundação e a faculdade. Quando nós chegamos aqui, a situação era precaríssima. A luz tinha sido cortada por falta de pagamento, a água tinha sido cortada, os alunos todos estavam sem saber o que ia acontecer com eles. Era caos total. Os computadores desligados, não achamos informações arquivadas ou disponíveis, e aos poucos então fomos tomando o pé da situação. A primeira coisa que nós fizemos, conseguimos então fazer uma negociação para que a luz fosse restabelecida, e a luz sendo restabelecida, voltarmos a ocupar o espaço. Os funcionários não recebiam já há alguns meses, então eles não estavam mais no trabalho, e começamos aqui com caixa zero. Isso foi em julho de 2013. De lá para cá o trabalho tem sido básico, tem sido no sentido de identificar as despesas e as receitas, avaliar a adequação dessas despesas, se elas são legítimas em relação à faculdade e à fundação, e tentar organizar então um orçamento para que ela pudesse viabilizar as suas atividades.
O nosso problema aqui é financeiro, ponto final. A gente teve dívidas, né, do passado, a gente inclusive estava agora fazendo cálculos de que se a gente não fosse a dívida do passado, hoje o pagamento todo estaria em dia, correto. Então é uma questão financeira, ponto final. Então a parte acadêmica, os alunos estão aí, a gente teve vestibular, os alunos estão vindo procurar. Hoje a problemática é essa, simplesmente financeira. A gente precisa aumentar o número de alunos, a gente precisa pagar nossas dívidas do passado. Nossa estratégia é buscar fontes alternativas de recursos. Não tem como aumentar o valor da mensalidade, que já é um valor relativamente alto. Os nossos alunos têm uma característica de virem de uma situação socioeconômica precária também, ou de dificuldade, então não tem como aumentar a receita. Nós temos hoje um processo de inadimplência alto, muito em função dos boatos de distritalização. Isso aconteceu no passado e foi apresentado pela antiga gestão como uma solução. O que nós chegamos à conclusão e percebemos hoje é: se a Fundação Brasil Teatro depende exclusivamente, ou grande parte, da receita que é oriunda da faculdade, a distritalização da faculdade implica imediatamente na extinção da faculdade do próprio curso de artes, porque ela não teria como se manter nem como pagar suas dívidas. Então a distritalização está afastada dentro das possibilidades. Sabemos que existem parceiros que, com o aproveitamento de incentivos fiscais, podem facilmente nos auxiliar num projeto de recuperação. Temos esse projeto, estamos em negociação já começadas e iniciadas com 2 grandes corporações, e a expectativa é que uma delas consiga, fechemos esse acordo com ela. Temos algumas barreiras para isso, isso tem que acontecer no próximo semestre necessariamente. Uma das soluções também são os alunos, que são, em geral, alunos que têm ideias criativas, que têm projetos pessoais, pensarem uma forma desses projetos se vincularem à faculdade, entendeu? Esses projetos ajudarem a faculdade de alguma forma. A verdade é que, se nós tivermos hoje o projeto do mecenato, onde nós temos uma bolsa para os 400 alunos, isso significa o ingresso, algo em torno de 250 mil por mês garantido nos próximos 4 anos, isso é mais do que suficiente, é quase 2 vezes o valor da nossa dívida, e nós conseguimos então em 4, 5 anos reverter a situação. Muito também nos tocava, e a mim me chegava a pensar em lembrar na questão do Dulcina, que ela, assim como tendo sido uma atriz de tanto renome, consagrou sua vida ao desenvolvimento de uma instituição que prepare licenciados, que preparem futuros artistas ou professores de arte. E ela morreu na mais absoluta pobreza, neste mesmo prédio, lá no 5º andar. E é uma coisa assim muito significativa, né? Então, entre os professores, assim, sempre lembrando dessa situação de viva Dulcina, é que escolhemos nos preservar, né, aqui. Então, por que uma vez uma aluna me pergunta, por que eu vou trabalhar em um lugar se não pagam salário? Digo, olha, não sei, é uma coisa, muita explicação não tem. Primeiro, uma questão vocacional. Eu gosto, desfruto, não sinto que trabalho quando trabalho aqui. Conseguimos ter um feedback com os alunos muito interessantes, eles são tremendamente sensíveis assim, às propostas que a gente faz, se empolgam. Isso é uma experiência quanto docente, assim, altamente satisfatória quando uno assim, se abre por completo ao apresentar alguma aula e você vê que os olhos dos alunos brilham e se interessam e participam. E é como que há um diálogo já não do cognitivo especificamente, né? Como que as almas se encontram aqui, né? Aqui todos brincamos que a Dulcina é tipo assim, está presente, anda, circula pelos corredores, né? E tem uma maldição Dulcina. Você entrou aqui e não consegue se desgrudar mais. E os professores, que isso, assim, eu acho que é a única faculdade de Brasília, ou talvez do Brasil, que a gente tem professores que estão há muito tempo sem pagar e eles continuam vindo e se dedicando pra caramba e trazendo propostas e trazendo novidades, né? Então, quando a gente pensa fora daqui, lógico, viver essa realidade na carne não é fácil, né? A gente tem questões físicas, estruturais,
que mexem com o nosso dia a dia. Agora, os professores que a gente tem, com a dedicação que eles têm, com a força de vontade, é uma coisa absurda. Todos os momentos que eu vejo os professores dando aula me emocionam. Porque a situação não está fácil, sabe? E, como eu falei, esse abraçar da arte dos professores, para mim, me emociona. E são meses sem salários que a gente fica e a gente se mantém aqui por amor à arte. Nada mais, nada menos, simplesmente por amor à arte. Estudo aqui, vivo aqui, moro aqui, conheço todo mundo que está aqui, porque eu estou o tempo inteiro aqui. Eu costumo dizer que quando eu estou triste, eu preciso vir para cá. Porque aqui é inacreditável, é uma faculdade que você encontra coisas que você não encontra em lugar nenhum. Eu não sei, é um sentimento que acontece e que eu sinto e que eu sei que várias pessoas sentem. Esse lugar e as pessoas aqui dentro mudaram muito e acrescentaram muito em mim. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa ou ser outra coisa. Eu estou aqui por amor. Para mim, a Docina representa o sonho de todos os artistas, porque ela foi muito ousada de ter feito uma faculdade onde não existia nenhuma, e ser artista era uma coisa que quase não existia mais, não era reconhecido. E até hoje o sonho dela está vivo, mesmo que fraco. E para mim, eu vou seguir isso, porque eu quero que o meu sonho continue vivendo para sempre. Não é fácil estar aqui, a gente tem muitos problemas, a gente tem muitas coisas que vão atravancando o nosso caminho, mas eu acho que quem tá aqui está por amor e, independente de qualquer coisa, a gente ama a arte e esse lugar, inclusive, assim. E aqui pulsa a arte, que a arte é muito viva e por isso eu acho que esse lugar tem que seguir, tem que se manter forte, porque isso aqui faz parte da cultura de Brasília. Então, meu encantamento por esse lugar, apesar de todas as dificuldades, ele segue firme e eu espero que muitas outras pessoas também entrem com esse mesmo encantamento e tragam mais vida para fazer pulsar a arte nessa cidade e nessa faculdade. Então é uma eterna luta, eu acho que essa faculdade é uma eterna esperança em funcionar. É bem difícil para os companheiros segurar a onda, estar em cima de uma sala de aula com dificuldades de ordem financeira para alguns, mas é um processo que não é diferente de toda a história que eu conheci da Docina. Esse lugar aqui ele é importante porque ele é meio que um lugar onde os artistas vêm e eles se sentem bem aqui, entendeu? Tipo, eles se sentem à vontade para criar, para discutir, para aprender artes. É como se fosse o quartel do artista ali, sabe? É o lugar dele vir, aprender, poder partilhar e compartilhar e experimentar a arte. Uma hora mais acelerado, uma hora mais lento, mas sempre movimentado. Que isso eu acho que é importante na arte, o lugar do encontro, assim. Mas eu acredito que um lugar que tem tanta história não vai morrer tão fácil. Não vai se entregar, né? Eu acho que ela não acaba nunca, mesmo assim, porque tem muita gente querendo que dê certo, tem muita gente que faz ela acontecer e são alunos, são professores que estão aí há 20 anos, há 15 anos, que gostam, que entendem bem esse lugar. Em quanto à importância da memória docina, eu acho que é uma questão fundamental, porque tem a ver com a questão da cidadania. Ou seja, cultura é ser cidadão, que nos une enquanto identidade é cultura. E Docina é uma personalidade nesse contexto. Não podemos nos dar o luxo de perder um valor desse tipo. O acervo filmográfico, cênico e de vestiário dela, isso precisa ser preservado, é de fundamental importância, né? Ou seja, não pode se pensar em um país que não tenha presente o melhor que tem de artístico. A arte se escreveu antes que a história. A arte ela é aproveitada no Brasil
unicamente como forma de entretenimento, de festividade. Então, quando eu vejo um movimento desse com mais dificuldade, eu relembro um pouco a criação da Banda Sinfônica do Recife, que começou do nada, em 1958, completou hoje com uma estrutura forte, quando ninguém acreditava que essa banda permanecesse. Para que uma cidade com uma sinfônica e uma banda? E essa banda está com 56 anos de fundação, e eu vejo nessa faculdade, eu estou vendo essa imagem. Eles digam, se o governo, quem quer que seja que governe esse país, botar a cultura na frente, esse Brasil vai ser mais humano, menos violento. Agora, para mudar, para trabalhar com a criança de 4 anos, para ser o homem da manhã do Brasil jovem, do Brasil cultural, é preciso se repensar a partir do Ministério da Cultura, ter a humildade de conversar. E vai conversar não com os intelectuais de cabeça formada, que não interessa movimentos como esse dessa faculdade de artes. Interessa aquele universo de grandeza deles. Interessa, com raras exceções, destruir movimentos como esse para que a cidadania desapareça e fiquem os donos da arte e da cultura. Eu me congratulo e tenho certeza que voltarei aqui em momentos grandiosos e também beberei dessa sapiência e dessa grandeza desses guerreiros da cultura. Gente, não desista, que a vitória sempre será alcançada. Aqui tem quase que uma energia, como se o espírito da Dulcina ficasse andando pelo prédio, pelo teatro e por tudo, principalmente lá embaixo, no subsolo, no teatro, como se tivesse uma presença da Dulcina aqui. É um amor que parece que, mesmo depois dela ter ido embora, ficou aqui. Isso só estando aqui para sentir. Tô aqui sozinha, eu sinto que ela tá por aqui, entendeu? Pelo perfume dela, ela solta. Você sente a presença dela? Sinto. E é uma presença boa, é uma sensação boa? Boa, demais. Né, que eu já falei, até já perguntei assim, ô Dulcina, me fala o nome desse perfume pra mim comprar. Quem nunca representou num palco não tem a menor ideia do que isso significa. Todo dia a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa.